Neste relatório, a Polícia Federal afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva de um plano de golpe de Estado em 2022. O documento é a íntegra de uma investigação que durou quase 2 anos e que terminou com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas. Na conclusão deste relatório, a Polícia Federal afirma que os elementos acostados nos autos evidenciaram a atuação de uma organização criminosa que desde 2019 começou a desenvolver ações voltadas a desestabilizar o Estado Democrático de Direito, com o fim de obtenção de vantagem consistente em tentar manter o então presidente da República, Jair Bolsonaro, no poder. A todo momento no relatório, Ramon, há esta conexão entre a tentativa de desacreditar as eleições, de criticar sem mostrar provas e denunciar uma suposta fraude em eleições nunca provada, de mensagens falsas divulgadas nos últimos anos, toda a conexão com este ambiente criado e que envolvia funcionários do governo, segundo a Polícia Federal, com que se consuma em 2022, que é o planejamento deste golpe de Estado. Aliás, o golpe não se consuma, evidentemente, mas há uma tentativa, segundo a Polícia Federal, e todo um plano desenhado que não sai do papel por vários motivos, especialmente por falta de apoio do Estado-Maior do Exército e do comandante do Exército à época, o general Freire Gomes, que, aliás, prestou depoimento à Polícia Federal. Este depoimento está demonstrado aqui no relatório e é uma das provas elencadas pelos policiais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra outras pessoas. Bom, na conclusão deste relatório, a Polícia Federal afirma que havia 6 núcleos organizados para a consecução do objetivo, que era o golpe de Estado. Núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, o responsável por incitar militares a aderirem ao golpe, o núcleo jurídico, o operacional de apoio às ações golpistas, o núcleo de inteligência paralela e, por fim, o núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Segundo a Polícia Federal, inicialmente, por meio do modus operandi das milícias digitais, foi disseminada a falsa narrativa de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação, que teria como artífices ministros da Suprema Corte Brasileira e do Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de prejudicar Bolsonaro. Tal fato, diz a Polícia Federal, sendo amplificado por meio de redes sociais e por pessoas em posição de autoridade perante o público ideologicamente aderente à direita, desencadeou várias manifestações desde o ano de 2020 em frente a instalações militares. O objetivo era gerar um ambiente de pressão popular e, ao mesmo tempo, coagir os poderes constituídos. Segue a Polícia Federal na conclusão. No ano eleitoral de 2022, a sistemática de ataques às instituições foi intensificada, inclusive em reunião ministerial, ocorrida em julho daquele ano, quando o presidente da República, juntamente com ministros de Estado que aderiram a esta tentativa de ruptura institucional, determinaram que a cúpula do governo reverberasse a narrativa de fraude eleitoral. Após a derrota nas urnas, a organização criminosa iniciou o planejamento e as ações para viabilizar o golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. A Polícia Federal diz que, para isso, eles disseminaram falsos estudos sobre vulnerabilidades das urnas eletrônicas por meio do Partido Liberal, o PL, com o intuito de criar o fundamento fático que embasaria o decreto presidencial, no caso, a decretação do estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e a criação da chamada Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar, entre aspas, a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Aqui, Ramon, a gente entende um pouco o motivo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ser um dos indiciados. A Polícia Federal vê uma participação direta do partido nesta tentativa de levar descrédito às eleições. Lembrando que houve um questionamento formal do PL no segundo turno, no que se refere especialmente ao resultado para a eleição presidencial e não para outros governadores, por exemplo, que foram eleitos em segundo turno Brasil afora. Bom, a Polícia Federal diz ainda nesta fase de conclusão aqui do relatório que para o êxito do plano seria necessário neutralizar o chamado centro de gravidade,
termo dado pelos integrantes da organização criminosa ao ministro Alexandre de Moraes, que seria o núcleo de resistência a ser vencido para a obtenção da ruptura institucional. Neste sentido, dentro da divisão de tarefas, o núcleo operacional planejou as ações clandestinas para prender e assassinar o ministro Alexandre de Moraes e os integrantes da chapa presidencial vencedora, presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. As ações descritas no documento denominado Punhal Verde-Amarelo evidenciam que os investigados estavam dispostos a ir além da simples detenção do ministro. A Polícia Federal escreve ainda que os métodos que seriam empregados na ação clandestina demonstram que o resultado morte era quase inevitável e aceito pelos criminosos. Ademais, o planejamento ainda acresceu de forma direta a previsão de ações para assassinar o presidente Lula por envenenamento e o vice Geraldo Alckmin para extinguir a chapa vencedora. As ações operacionais, denominadas Copa 2022, foram executadas após autorização da organização criminosa, fato que ocorreu na residência do general Braga Neto, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro. Bom, a Polícia Federal diz ainda que os denominados Kids Pretos, que são aqueles integrantes de forças especiais das Forças Armadas, começaram a realizar ações para monitorar o ministro Alexandre de Moraes e o próprio presidente Lula, mediante a utilização de técnicas de anonimização para evitar a identificação dos criminosos. A gente se encaminha aqui para a conclusão deste relatório da Polícia Federal, em que os investigadores afirmam que as evidências descritas ao longo do relatório demonstraram também que o comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, aderiram ao intento golpista, mas, no entanto, os comandantes Freire Gomes do Exército e Batista Júnior da Aeronáutica se posicionaram contrários a qualquer medida que causasse a ruptura institucional do país. Bom, é um relatório longo, Ramon, evidentemente com vários outros detalhes, com troca de mensagens, registros de tabelas deste planejamento de um golpe de Estado, com várias outras informações, mas que trazem, em resumo, mais indícios ou provas, como enxerga a Polícia Federal, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele estava por dentro de todo este planejamento. E segundo a Polícia Federal, repito aqui, o ex-presidente planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva deste plano de golpe de Estado. Final agora do Gaúcha Mais, Ramon, a Kelly Matos citava um outro trecho do relatório aqui, eu até separei ele na página 299, que fala sobre aquela carta aberta que oficiais enviaram ao Estado-Maior, né, aos comandantes do Exército. Esta carta, ela foi na época muito criticada porque abertamente era uma cobrança para que o alto comando aderisse a uma ruptura institucional, e neste diálogo de um militar com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o militar em questão, ele pergunta se o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, no caso aqui chamado de 01, se ele sabia da elaboração desta carta. E Mauro Cid afirma que sim, que ele sabia. Aliás, o papel de Mauro Cid, né, Ramon, ele é muito importante ao longo de toda esta etapa de investigação da Polícia Federal, porque ele fechou um acordo de delação premiada, era uma espécie de sombra de Bolsonaro, um homem de extrema confiança dele. O acordo de delação está com a validade mantida e ele ainda está sob sigilo. Este relatório amplo foi divulgado hoje, mas a delação de Mauro Cid segue sob sigilo porque, segundo o ministro Alexandre de Moraes, algumas diligências ainda precisam ser feitas antes da divulgação.